boa tarde, boa noite a todos. Sou o Thiago, sou da especialização. Eu escolhi esse tema porque eu trabalho já há bastante tempo com a biodiversidade, né? Eu trabalho na área de zoologia há alguns anos já. E esse projeto seria como um braço de um projeto que eu fiz para participar da seleção de doutorado em educação da UFPEL. Eu já fiz mestrado na área de biologia na FURG. Então eu resolvi, né, com a professora Vivi, né, na disciplina de seminários, fazer, né, como o estado da arte das pesquisas, porque o meu projeto macro, né, que essa pesquisa seria um braço, ela aborda o uso da biodiversidade, o ensino da biodiversidade como uma ferramenta da ecoalfabetização. Né? Então, nada como ver como é que está sendo realizadas as pesquisas atualmente, né, sobre o ensino da biodiversidade para subsidiar, então, esse meu projeto. Pode passar. Bom, então, começando pelo começo, né, o que é a biodiversidade, né? A biodiversidade é um termo cunhado por Edward Wilson na década de 80, né, mas foi só publicado, de fato, em 92, né, 31 anos atrás. Então, é uma ciência relativamente nova. Né? E o termo foi designado para tentar explicar de uma forma mais concisa, mais simples, né, o termo diversidade biológica, ou diversidade da vida, né, como era tratado na época. Então ele é dividido esse termo de biodiversidade seria como explicando, né, o termo de bio, vem de vida, e diversidade, né, da vida. Pode passar. De novo. Então eu trago alguns conceitos mais clássicos, assim, né, que tentam explicar um pouco o que é a biodiversidade, né, o que esse termo tenta trazer, né. Aí, bom, eu cito Odum, né, que é o autor principal da área da ecologia, assim, né, podemos dizer assim, que ele aborda a biodiversidade como a comunidade biológica em determinado habitat. Né. Então, a biodiversidade, ele enfatiza que ela é por ambientes, né, ela seria uma forma fragmentada do termo. Lovejoy, em 92, da mesma época ali que foi de fato publicado o termo, ele diz que é o conjunto de todos os seres vivos da Terra. E o Lovejoy já tem um termo um pouco mais abrangente da biodiversidade comparado com o Odum, né? Lubitschenko, um russo, ele traz a história evolutiva, né? Então ele diz que biodiversidade é um conceito mais evolutivo, respeitando a história evolutiva, né, das espécies, tanto de fauna e flora, como vírus, bactérias, enfim, cada uma das suas peculiaridades, e as interações de diferentes comunidades biológicas que tornam o planeta, então, tão diverso. Né? Então, essa diversidade do planeta, ela vem a partir de uma história evolutiva. Biodiversidade cultural, então, na banca, uma indiana, ela traz a ideia de biodiversidade cultural, incluindo pela primeira vez nós, seres humanos, como parte dessa biodiversidade, né? Que traz as relações culturais, né, primeiramente das comunidades tradicionais, depois, né, abrangendo nós, seres humanos, enquanto agentes antrópicos, né? Pode passar. Então, né, resumidamente, escreve que é a riqueza e a variedade do mundo natural. Né? Então, a biodiversidade, basicamente, seria isso. Aí, então, né, a gente observa na bibliografia atualmente que existem alguns trabalhos isolados sobre formas de abordagem da biodiversidade, né? Pode ir passando. Aí eu trago alguns exemplos assim, que abordam a biodiversidade de uma forma isolada, né, usando alguns modelos biológicos para ensinar sobre, de fato, sobre a biodiversidade do local, né, sempre enfatizando a biodiversidade local, da região. Então, basicamente, meu tema é realizar uma revisão sistemática em pesquisas sobre o ensino de biodiversidade no Brasil. Minha delimitação ela é basicamente uma revisão sistemática que abrangerá artigos científicos, dissertações e teses publicadas nos últimos 5 anos, que abordem o tema de ensino da biodiversidade em diferentes níveis de ensino, em diferentes contextos educacionais brasileiros. Pode passar. Bom, meu problema de pesquisa, então, qual é o estado atual das pesquisas sobre o ensino de biodiversidade no Brasil e quais são os desafios e oportunidades para a educação ambiental. Então, basicamente o que eu busco, né, entender nessa revisão.
Com o objetivo geral, então, a gente tem a ideia de observar o estado da arte das pesquisas sobre o ensino da biodiversidade, a fim de identificar os desafios e as oportunidades relacionadas à educação ambiental. Pode passar. Daí, como objetivo específico, eu tenho 3 abordagens principais, que seria identificar as principais abordagens teóricas utilizadas pelas pesquisas, identificar as metodologias empregadas, né, nas pesquisas que a gente vai utilizar, identificar as principais dificuldades e desafios encontrados pelos autores nas suas pesquisas utilizando algum modelo biológico, as oportunidades e estratégias que esses autores eles identificam e deixam como sugestão, né, e as conclusões e recomendações dos autores. Né. Então a gente pretende fazer um quadro aí, né, sintetizando essas informações dentro desse contexto dos 5 objetivos específicos que explicam, né, ou tentam explicar o objetivo principal do trabalho. Bom, então, né, ela é uma dissertação de mestrado, ela traz a ideia da homogeneização das questões do ensino sobre as questões ambientais, né? Ela traz a ideia, né, de que o ensino, de certa forma, é homogeneizado, as questões de como ensinar sobre a biodiversidade, o ensino da biodiversidade, e ela usa como argumento a padronização em livros didáticos. Pode passar, por favor? Eu trago um exemplo aqui de um livro utilizado na escola de Marfetter, lá no Laranjal, né, do livro didático de ciências do ensino fundamental, que traz de fato, né, corroborando com a ideia da autora, né, que eles estão falando aqui de marsupiais, né, e quando a gente pensa em marsupiais, a gente sempre associa com a questão, né, do canguru, né, que guarda lá os filhotinhos na barriga, né, mas a gente tem aqui o gambá, né, que é muito abundante na nossa região, que também é um marsupial, e quando os professores vão falar sobre biodiversidade, eles acabam falando sobre o canguru, porque, né, é um animal mais carismático, né, mais conhecido, né. Mas nós temos na nossa região, então isso é uma das minhas inquietações de trabalhar com a biodiversidade local. Bom, então, como justificativa, né, a gente fez uma pré-análise das pesquisas e identificamos que a biodiversidade é um tema que tem sido abordado em diferentes biomas brasileiros, mas com destaque na região amazônica, né. Então, lá eles utilizam os recursos naturais, né, discutem sobre os recursos naturais, principalmente em comunidades quilombolas e indígenas, para comunidades tradicionais. Compara o interesse de estudantes, é bem comum também entender o interesse desses estudantes em diferentes regiões do país sobre biodiversidade, inclusive o meu projeto, que eu escrevi para o doutorado, é relacionado ao interesse de estudantes. Utilizo também, como eu comentei várias vezes, essa utilização de modelos biológicos para a ecoalfabetização, né? Contudo, carece de fontes que unam todas essas informações, né? Como eu falei, é bem comum essas informações, mas falta uma unificação, falta, né, eu identifico que falta uma revisão mais sistemática desses trabalhos. Pode ir. Bom, então, como eu comentei, né, metodologia, esse trabalho está classificado como estado da arte, cujo objetivo é identificar a extensão dos estudos existentes, identificando e apontando caminhos a serem seguidos. Tem caráter exploratório, dentro de artigos científicos, dissertações e teses. O objetivo é encontrar padrões sobre conceituação de biodiversidade em trabalho em educação ambiental e compreender e detalhar as informações encontradas. Aí eu vou utilizar 4 bancos de artigos científicos, dissertações e teses. O EART é um projeto da USP, né, que ele tem teses e dissertações, não tem artigos científicos. Cielo, né, e Google Acadêmico eu ainda estou cogitando utilizar. E a base ERIC, não sei como é que se pronuncia certo, é uma base de dados sobre artigos científicos na área da educação, financiado pelo governo americano. No último slide ali eu trago, né, um pouco do que eu fiz uma pesquisa rápida assim, e identifiquei bastante trabalho, porque eu estava com dificuldade de encontrar trabalhos na área aqui no Brasil. E quando eu fiz a pesquisa na base ERIC, eu encontrei ali bastante trabalho. Seguindo então, essa é uma pesquisa quali-quant, né, uma observação, onde eu vou observar a riqueza e a profundidade dos dados qualitativos e a capacidade de generalização dos dados quantitativos.
onde permite conclusões mais robustas do fenômeno estudado. Também vamos utilizar uma análise de conteúdo, né, onde a gente vai categorizar os resultados, conforme essa tabela que eu tento trazer ali do trabalho. Não consigo ver o autor, não estou recordado, mas a ideia é dividir os artigos encontrados, né, as publicações encontradas, em categorias, né, conforme Bardeen. Pode passar. Bom, então eu pretendo utilizar como descritores, né, nas bases Google Acadêmico, ERIC e Cielo, né, os descritores em inglês, né, que facilita a pesquisa, biodiversidade, né, ensino, fauna e flora. Os anos de publicação, como eu já comentei anteriormente, os últimos 5 anos, de 2019 a 2023. As fontes, a princípio, eu não vou fazer, no primeiro momento, não vou fazer nenhuma seleção, mas vou utilizar todas as fontes encontradas. A princípio, também vou utilizar artigos, dissertações e teses. Eu digo a princípio porque se começar a ampliar muito e fugir um pouco muito da proposta, a gente vai, né, conforme vai fazendo as pesquisas, vai afunilando, vai filtrando, né? A abordagem, então, é trabalhos que contemplem as formas de ensinar sobre biodiversidade, né? Porque o que me chama a atenção também é que vem muitos trabalhos que utilizam modelos biológicos e trazem na discussão sugestões, né, para não ser redundante, formas, né, e propostas de ensino sobre determinado organismo, enfim, que esteja trabalhando. Pode passar. Bom, então a minha hipótese é que as pesquisas sobre o ensino da biodiversidade brasileira enfrentam desafios significativos, mas também apresentam oportunidades promissoras para aprimorar a educação ambiental. Então, né, a gente tem um desafio imenso, né, mas tem, né, oportunidades promissoras, né, para melhorar a questão de educação ambiental no Brasil. Bom, aí pode passar mais um. Aí aqui eu só, né, para exemplificar, né, isso aqui eu fiz brincando em casa, digamos assim. Eu fiz uma pesquisa utilizando 2 descritores, biodiversidade e ensino. Usei ali só artigos que foram revisados por pares nos últimos 5 anos e encontrei um total de 69 artigos, né? Mas claro, isso aí são artigos a nível mundial, né? Teria que fazer uma seleção a nível Brasil também para ver o que está sendo trabalhado, né? E pode passar. Bom, essas referências utilizadas na apresentação. E acho que é isso. É isso. Obrigado, Thiago.